Beraldo tem atuação incrível como volante. Será que ele pode ser uma opção para o Casemiro? Danilo volta a brilhar. Ele já garantiu vaga na Copa? E o Pedro, se colocando de novo como opção. Será que ele tem chance ainda de ir para a Copa? A gente vai falar sobre tudo isso e muito mais no Radar da Seleção de hoje, dia 27 de abril. Começar falando sobre o Ederson. Na derrota do Fenerbahçe para o Galatasaray por 3-0, o goleiro brasileiro foi expulso, levou cartão vermelho após 2 amarelos e os 2 por lances fora de jogo, digamos assim. O goleiro recebeu um cartão amarelo por reclamação com o árbitro e depois ele recebeu outro por não querer voltar à linha do gol. Ele meio que foi insubordinado ali diante do árbitro, porque o árbitro marcou um pênalti para o Galatasaray e o Ederson ficou ali esperando, cuspiu no chão. O juiz perdeu a paciência com o brasileiro e deu o cartão vermelho para ele. O Ederson ficou furioso, saiu de campo muito nervoso e ainda deu um soco na cabine do VAR. Isso aconteceu quando o Fenerbahçe perdia por 1-0. Dentro de campo, o Ederson não teve nenhuma falha e também nenhuma defesa brilhante. Foi lá por volta dos 60 minutos de jogo que o Ederson foi expulso. Só que assim, um cara experiente e com o gabarito, né, o repertório, a carreira que o Ederson tem, ser expulso por levar 2 cartões amarelos por reclamação ou por lances fora de jogo é de uma falta de noção completa, né? Com certeza os torcedores do Fenerbahçe ficaram muito furiosos com o goleiro brasileiro e com razão. Não tem explicação, por mais que você pode falar que não foi pênalti. Enfim, um goleiro com a experiência do Ederson não pode tomar tal atitude. E eu te digo mais, para ir além desse jogo, e não pela atuação diante desse jogo, porque como eu disse, ele não falhou, mas hoje seria um erro convocar o Ederson para a seleção brasileira. Ah, mas ele tem experiência. Cara, convoca o Fábio, convoca o Everson, que também são 2 goleiros que não vão sentir o peso se tiverem que entrar dentro de campo. O Bento e o Hugo Souza também vivem fases melhores. Ou aposta num menino, sei lá, o Luiz Júnior, por exemplo, do Villarreal, o Gabriel Brazão para ser um terceiro goleiro, se não quiser levar um cara mais experiente. Mas hoje, por nível técnico, o Ederson não tá apresentando o nível que precisa para a seleção brasileira. Sinceramente, hoje, se eu fosse minha convocação hoje, falta um mês para a convocação, pouco menos de um mês para a convocação, hoje eu não levaria o Ederson. Sinceramente, acho difícil mudar de ideia, porque toda semana ele não me convence, cara. Semana passada ele falhou, então, e não é a primeira vez, vem falhando muito, já não é mais o goleiro com a mesma explosão. Até mesmo com a bola, no jogo da seleção brasileira, por exemplo, já não mostra aquela confiança toda. Eu tenho muito pé atrás com o Ederson, mas comenta aí se você acha que ele ainda deveria ser convocado por causa da experiência e por aquilo que ele já demonstrou na seleção brasileira. Vamos falar do Beraldo, cara, porque assim, eu até falei com vocês que eu queria trazer aqui mais jogadores que realmente têm chances de ir para a Copa. Eu acho que o Beraldo e o Pedro, por exemplo, que eu também vou falar, estão correndo muito por fora, só que eu achei interessante falar sobre o Beraldo e depois eu vou explicar pelo porquê do Pedro também. Porque o Beraldo, primeiro, ele tá atuando como volante. Isso já chama atenção porque ele sempre foi zagueiro no profissional. Pelo que eu vi, ele já foi volante lateral na base. E não me surpreende porque o Beraldo sempre teve uma saída de bola espetacular, sempre foi um dos melhores zagueiros brasileiros nesse sentido. Só que defensivamente ele fica muito atrás de outros grandes zagueiros que a gente tem. Só que como primeiro volante o cara tá jogando muito. O Luiz Henrique parece que achou a posição dele e a atuação dele nesse final de semana foi coisa de outro mundo. Beleza que foi contra o Angers, mas mesmo assim, olha o nível do desempenho que o Beraldo teve. O PSG venceu por 3-2, fora de casa. O Beraldo, ele deu um baita lançamento pro Hakimi no primeiro gol, que poderia ter sido uma assistência, só que o Hakimi erra o gol e a bola sobra pro outro jogador do PSG, que agora me fugiu o nome, fazer o gol. Então ele participa do primeiro gol. No segundo, foi o Vitinha que fez o gol. O segundo, ele dá assistência excelente pro Doué e depois ele ainda quase dá outra pro Barcola. Então foram no mínimo 3 passes, 3 grandes chances criadas. E para finalizar, ele ainda fez o terceiro gol do PSG de cabeça. Além disso, ele só errou 4 passes no jogo, mais de 40 passes, ele só errou 4. Foi o terceiro jogo seguido em que o Beraldo foi titular, realmente controlando. Se você ver os melhores momentos do jogo, você vai ver que o Beraldo participou de praticamente todos os ataques do PSG, mesmo que seja somente iniciando. E
cara, o nível que o Beraldo tem com a bola realmente pode ser uma opção muito boa. Só que aí a gente entra na discussão. Eu acho que essa discussão de Beraldo como primeiro volante vai ficar para o próximo ciclo. Porque vamos pensar que, racionalmente, por mais que o Beraldo esteja tendo atuações muito boas como primeiro volante, e a gente tem que exaltar isso aqui, como um setorista da seleção, me vejo na obrigação de falar do Beraldo, porque, sei lá, ele pode aparecer como um quinto zagueiro, ou até mesmo na lateral esquerda, mas a gente colocar o Beraldo como reserva do Casemiro, eu acho que é uma responsabilidade. E para um cara que está se adaptando ainda, querendo ou não, à função, que não tem tanta experiência, que não é um marcador espetacular, digamos assim, por mais que como zagueiro, como volante, ele fica menos exposto ali ao 1 contra 1, ele vai mais cobrir espaços, o que facilita um pouco, na minha opinião. Você abrir mão de um Fabinho, de um André, que já são caras, o Fabinho nem precisa falar, experiência e tal, tem menos repertório com a bola, talvez, não sei também se tem tanto assim, mas que cobre uma área de campo um pouco menor, porque tem menos vigor físico. O André, que é um monstro defensivamente, mas tem muito menos saída de bola do que o Beraldo. Mesmo assim, cara, eu não consigo abrir mão de um dos dois para passar o Beraldo na frente. Eu acho que na zaga também tá bem fechadinho ali. Hoje, minhas opções, você tem ali, se o Militão não puder, você tem o Marquinhos, o Gabriel Magalhães, o Bremer, e aí você tem outras boas opções, Ibáñez, Murilo, Thiago Silva, Léo Pereira, até o Fabrício Bruno, enfim, temos zagueiros. Agora, na lateral esquerda, talvez fosse uma boa opção, só que ainda assim seria mais pela falta de opções do que pela uma convicção de que o Beraldo poderia ser uma excelente opção por ali, porque o 1 contra 1, imagina o Beraldo marcando o Yamal, a gente já viu isso e viu que não deu certo, e isso 2 anos atrás. Então, por mais que o Beraldo esteja jogando muito, hoje eu ainda acho difícil, mas comenta aí. Talvez, como eu disse, a única opção que eu veria por falta mesmo de nomes de confiança seria na lateral esquerda, para você ter mais um zagueiro por ali, já que você não tem nenhum lateral esquerdo que te passa total confiança, poderia ser uma, só que não foi testado assim com o Ancelotti, não sei até que ponto eu arriscaria você testar um cara assim no meio de uma Copa do Mundo, acho que pode ser arriscado. Mas deixa aí nos comentários o que você acha dessa nova posição do Beraldo. Eu tô muito ansioso para ver se isso vai continuar acontecendo, principalmente pro próximo ciclo. E se você tá curtindo esse vídeo, deixa o seu like, é muito importante, é rapidinho, deixa aí, já clica no like aí para ajudar o canal a ser mais divulgado. E você que tá assistindo, é novo por aqui, gosta do tema Seleção Brasileira, não se esqueça de se inscrever, cara, para receber mais conteúdos, ativa o sininho de notificação, a gente sabe como é que é essa briga aí, mas se você curte o tema, tenho certeza que você vai gostar do canal, então já se inscreva aí. Falar agora de alguns laterais. Primeiro, o Wesley voltou de lesão, finalmente, depois de quase um mês. O último jogo dele foi justamente contra a França, há mais de um mês. O Wesley foi titular na vitória da Roma por 2-0 sobre o Bologna, atuou durante os 90 minutos, não foi uma atuação de grande destaque, mas fica o registro que o Wesley já voltou a campo. Agora temos somente alguns jogadores lesionados, mas que são muito importantes, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente, quando estiver chegando a convocação. Na esquerda, 2 jogadores se destacaram aqui no futebol brasileiro. O Kaique foi muito bem na vitória do Cruzeiro por 1-0 sobre o Remo, foi um monstro defensivamente, 4 interceptações, 5 cortes, 7 recuperações de bola. Defensivamente, o cara é um monstro. Pesa a falta de experiência? Sim, mas eu pensaria 2 vezes em convocar o Alexandre pela falta de experiência e não o Kaique pela qualidade técnica e pelo vigor físico. Ainda mais que a gente está passando com tantos jogadores com esses problemas físicos, lesões após lesão, uma Copa que vai ter mais um jogo, vai ser muito disputada em termos físicos. Você ter um lateral que tem a principal qualidade, essa questão defensiva, o vigor físico, joga todo o jogo no Cruzeiro, cara, eu pensaria de verdade. Não estou dizendo que o Kaique tem que ser convocado, o Alexandre não, só estou trazendo a reflexão de que vale a avaliação, vale pensar 2 vezes, porque eu realmente não confio em nenhum, para falar sinceridade. O Kaique, ofensivamente, não é esse monstro, assim, como ele é defensivamente, pesa a falta de experiência. O Douglas Santos é muito burocrático, o Alexandre tem um pouco mais dessa questão física, então, cara, é um debate que vai ficar aberto até o dia da convocação, não tem jeito. Mas por ali também a gente teve o Juba, fez um belo gol de falta no empate do Bahia por 2-2 com o Santos. Ao meu ver, são os 3 melhores laterais esquerdos, né? O Kaique, o Alexandre e o Juba são os 3 melhores brasileiros aqui na posição do país. E o Juba fez um golaço, acertou a gaveta, teve um pouco de falha do goleiro do Santos, que foi o Diógenes, não o Brazão.
mas o Juba chegando a 6 gols e 3 assistências em 18 jogos, é que a gente precisa de um lateral um pouco mais defensivo, por isso eu tiro ele da briga e sinceramente acho muito difícil o Ancelotti convocá-lo. Vejo outros nomes na frente, além desses ainda tem o Caio Henrique, por exemplo, então acho que o Juba tá correndo muito por fora nessa aí. E o Danilo, hein? Danilo fez mais um gol, cara, impressionante o que tá jogando bola o Danilo. Nessa vez foi no empate do Botafogo por 2-2 com o Inter. Ele já dominou virando e acertou a gaveta. Outro dia ele fez um gol desse, bem parecido, só que dominando pro outro lado, se não me engano. Esse domínio orientado dele é muito bom, a finalização dele espetacular. E aí prestem atenção nos números do Danilo. 9 gols e 3 assistências em 20 jogos pelo Botafogo nessa temporada. O Botafogo ele fez 44 gols em 2026. Ou seja, a gente está falando que o Danilo teve 1/4 de participação de gols. O Danilo, mesmo sendo volante, ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Depois daquela atuação de gala, das duas, né? Porque ele foi muito bem tanto contra a França, tanto quanto a Croácia, ele manteve o nível no Botafogo. E talvez não só manteve, ele elevou o nível. O que esse cara tá jogando é sacanagem. E aí você pensa, ele já se mostrou na seleção brasileira, jogou muito bem, cara que tem presença de área, tem intensidade, marca, é um box-to-box completo. Sinceramente, hoje, e aí falha minha não ter falado antes, às vezes a gente perde essa evolução do cara, e o Danilo sempre foi muito bom, mas eu sempre vi ele mais como primeiro volante, e aí hoje fica difícil você não convocar o Danilo, sinceramente. Eu não sei quem eu tiraria, não sei se eu cortaria o André, se eu tiraria um atacante, mas tá difícil deixar o Danilo de fora, cara, porque é muito completo e tá jogando muito, tá voando fisicamente, sabe? Ele te entrega uma característica mais próxima do Bruno, porque o André ele vai entrar, ele vai cobrir bem o papel defensivo, mas ele não dá essa dinâmica que o Danilo deu para a seleção brasileira. E se você quiser manter esse esquema com 2 volantes, o Danilo é um cara que pode ser muito fundamental, e sendo talvez até um complemento para os dois, para o Casemiro e para o Bruno, sendo esse terceiro meio campista, podendo chegar mais à frente. Eu gosto dele mais como segundo, mas pode ser um terceiro também. Então, sinceramente, eu acho que hoje está muito difícil não convocar o Danilo. É um cara que tá jogando muito bem. Agora vamos falar dos atacantes. O Vini fez mais um de rebote. O jogo foi na sexta-feira, então eu vou passar um pouco mais rápido. No empate do Real Madrid por 1-1 com o Real Betis, ele ainda deu 3 passes decisivos, recuperou 4 bolas. São 19 gols e 10 assistências em 49 jogos. Se ele fizer mais um, ele vai chegar a 5 temporadas seguidas fazendo mais de 20 gols com a camisa do Real Madrid, o que não é pouca coisa, tá? Quantos jogadores teriam esses números jogando no Real Madrid? Não são todos, te garanto isso. Então, por mais que a gente tenha muitas críticas, saiba que o Vini tá devendo muito na seleção, não dá para menosprezar o que ele vem fazendo no Real Madrid, e é o nosso papel enfatizar aqui para que o torcedor saiba também que, no Real Madrid toda semana praticamente o Vini entrega alguma coisa diferente. Agora é torcer para o Ancelotti conseguir trazer o Vini de volta para a seleção. Contra a França foi um fiasco, e contra a Croácia já foi um pouco melhor. E do outro lado, ponta direita, o Luiz Henrique também fez o dele, um gol de centroavante praticamente, na vitória do Zenit por 2-0 sobre o Aki Mahat. O Luiz Henrique só empurrou a bola, acertou 3 de 4 dribles tentados, tem 3 gols e 3 assistências em 28 jogos, são números discretos, beleza, mas a gente sabe com o impacto que o Luiz Henrique tem no jogo da seleção brasileira. O Douglas Santos também foi titular nesse jogo, tá? Jogou bem, mas não teve nenhum número destacável, assim, digamos assim. Então o Luiz Henrique, mais uma vez, fazendo um gol, tá bem lá no Zenit, é nome certo na Copa do Mundo. E agora a gente vai falar sobre 3 centroavantes, que esse debate ainda está aberto para essa última vaga aí. Sim, está aberta, por mais que a gente cada um tenha seu preferido aí. O Richarlison deu assistência no jogo do Tottenham, por vitória por 1-0 sobre o Wolverhampton. O Pombo começou no banco, saiu de lá aos 40 minutos do primeiro tempo após a lesão do Solanke, e claramente na jogada ali ele tenta finalizar, mas o Palhinha completa e o Tottenham faz o gol. O Tottenham inclusive briga para não cair. O Richarlison chegou a 5 assistências e ainda tem 10 gols em 39 jogos na temporada. Eu vou fazer o debate mais amplo aqui depois que eu trouxer outros 2 centroavantes que se destacaram. Além do Richarlison, o Igor Jesus foi muito bem, também no jogo na sexta, na goleada do Nottingham, que também briga para não cair na Premier League. O Nottingham goleou o Sunderland por 5-0 fora de casa. O Igor, ele marcou de cabeça, só que aí a arbitragem deu contra, porque a bola desviou no cara
E assim, realmente o ângulo não dá ali para ver se ele cabeceou para meio da área ou se ele cabeceou pro gol, mas fato é que o gol foi contra. Aí ele dá uma assistência de cabeça e depois ele faz um gol finalizando de chapa de primeira. São 15 gols e 5 assistências em 46 jogos. Números melhores do que o do Richarlison, por exemplo, apesar de ter mais jogos, né, ter se lesionado menos. O Richarlison teve 5 assistências e 10 gols, o Igor tem 15 gols, então são 5 gols a mais. São números de fato muito bons para um cara que está disputando a sua primeira temporada europeia. E aí, para fechar, o Pedro fez mais 2 gols nessa temporada, e eu esqueci de pegar os números do Pedro completos na temporada, porque eu peguei só nos últimos jogos, mas ele fez 2 gols contra o Atlético, jogando na Arena MRV, na goleada do Flamengo por 4-0, são 6 gols nos últimos 5 jogos, então números impressionantes, e o Pedro tem 15 gols e 4 assistências em 24 jogos, são números bem próximos ao do Igor Jesus, só que com a metade de jogos que o Igor Jesus disputou, só que aí tem todo o contexto, né? Os outros dois estão numa Premier League que é muito mais disputada, em times que são muito mais bagunçados, enquanto o Pedro, no Flamengo, tem uma hierarquia no futebol brasileiro, tem muito mais chance, muito mais oportunidades. É só ver os gols de ontem, foram 2 gols que ele só completa pro gol, sem tirar o mérito nenhum do Pedro, que realmente vive uma excelente fase, e até por isso eu tô trazendo o debate aqui sobre o Pedro, o Igor Jesus e o Richarlison. E aí eu acho importante a gente separar isso em 2 pontos. O que o Ancelotti provavelmente acha e o que eu penso dessa situação toda. Para mim tá muito claro que vai ser o Igor Thiago ou o Richarlison. Dificilmente esse centroavante mais fixo vai fugir deles, porque pelo que ele já mostrou, pelo que de confiança, a gente fica falando do Igor Thiago, mas não se surpreenda se o Richarlison for convocado, porque no final das contas, mais do que fase, mais do que tudo, pesa muito a preferência do técnico. O Ancelotti, ele tem sim dado oportunidades aos nomes que estão jogando bem, mas no final das contas, ele vai convocar quem ele confia mais. Então, eu não me surpreenderia se o Richarlison ganhasse essa vaga. O Richarlison, na minha opinião, seria a última opção. Hoje, eu ainda prefiro o Igor Thiago, e eu vou explicar. Depois, o Igor Jesus e depois sim o Pedro. E por que isso? Vamos lá. Primeiro, o Igor Thiago, ele tá numa liga, eu já disse isso, né? Mas ele tá numa liga mais difícil, num time pior e tem números impressionantes, cara, mesmo que tenha muitos gols de pênalti. O Igor Thiago, além disso, ele se encaixa muito mais no estilo de jogo do Ancelotti. Por quê? Ele é mais intenso, ele é mais rápido e hoje, sinceramente, finalização, um cara que assim, eu vou olhar pro campo, pro banco, eu quero ter ali pra entrar, pra às vezes pegar uma bola ali, um posicionamento, eu acho que hoje eu confio mais no Igor Thiago. Tecnicamente falando, habilidade técnica, jogo de bola, pô, desculpa, não tem nem comparação o Pedro com o Igor Thiago. Lógico, eu sei disso, pô, eu tô vendo ali, eu sei que o Pedro ele tem melhor domínio, o gabarito, o repertório técnico do Pedro, o domínio dele, o jeito que ele conduz a bola, o drible, são coisas que o Igor Thiago não tem essa capacidade de fazer, isso a gente concorda. Só que coloca o Pedro no Brentford, será que ele vai conseguir fazer tantos gols assim? O Pedro já disputou uma Copa do Mundo, ele teve oscilações durante esse período, e agora, num time vivendo uma excelente fase, ele tá fazendo mais gols sim. E eu entendo o debate, tá, cara? Eu não acho que é porque é jogador do Flamengo, não, porque o Pedro é o Pedro, ele é o último centroavante que a gente teve na Copa do Mundo, foi ele, né, ao lado do Richarlison, do Gabriel Jesus, então faz parte esse debate, mas eu não colocaria ele na frente do Igor Thiago, que tá fazendo gol a rodo no Brentford, e nem do Igor Jesus, cara, porque o Igor Jesus, ele tem tido uma constância, ele tem um jogo aéreo melhor do que o do Pedro, se você quer um cara pra fazer pivô, pra sair da área, só que aí eu acho que o Igor Jesus, ele já bate um pouco mais com o João Pedro, então eu optaria pelo Igor Thiago por ser um 9 mais fixo, mais de presença de área, apesar que o Igor também já é muito mais de transição e tal. Acharia um absurdo completo o Pedro ser convocado? Absurdo não, mas eu acharia sim um erro diante das opções que a gente tem, e a gente fala, pô, o Pedro tá jogando bem, aí o Evanilson, sei lá, o Carlos Vinícius, cada hora a gente fala um, né? Só que não tem espaço para todo mundo. Mas me diz aí, quais seriam os seus 9s na convocação final? Os meus eu acho que provavelmente seriam Endrick, Igor Thiago e João Pedro, mas eu ainda tô pensando, tô elaborando essa lista final, mas deixa aí nos comentários, mais uma vez se inscreva, deixa o like, eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.